Humanitário de Santos? Isso, é que é a região toda é de Santos. E o advogado faz isso aí? Doutor Eduardo Elias. Oi, a Jéssica? Joãozinho? 20 segundos, atenção. Segura aí, filho. Oi, conseguiu ou não? Ah, tá bom então. Beleza. Tá, tchau. Zeraram o telefone aí? Chamar Desligadíssimo. aí. Doutor! Você vem aqui, doutor! Desliga aí na porta, desliga tudo. Essa mancada nunca deu. Olá! Estamos iniciando mais uma edição do Painel Regional, o seu habitual programa de debate, sempre aqui, ao vivo, pela Santa Cecília TV. Você também pode assistir em reprise às 20 horas aqui no Santa Cecília TV ou pelo Santa Portal, que é o portal digital da Santa Cecília TV. Terminado o programa, ele ficará disponibilizado no YouTube para que você assista trechos ou o programa por inteiro. Aqui são discutidos os principais temas da região, aquilo que é notícia, o que é notícia também em São Paulo e em todo o país e que tem interesse direto aqui da região da Baixada Santista. Hoje, com muita honra, estamos recebendo aqui hoje o presidente do Sindicato dos Urbanitários de Santos, o Carlos Alberto de Oliveira Cardoso, o Platini, aqui à minha direita. Lá na ponta também o Márcio Pino, que é o presidente do Sindicato da Polícia Civil aqui na região, Santos e Baixada. À minha direita, o doutor, o advogado Eduardo Elias, brilhante advogado, tribuno dos mais eloquentes aqui do Fórum, do Brasil até, figura aí, top 10 ainda dos advogados do Brasil. Lá na ponta, a Camila Aloy, que faz a interação e logo, logo ela diz como é que você, internauta, você, telespectador, participa aqui do Painel Regional. Temos também os jornais parceiros, como o Diário do Litoral, que traz hoje como manchete: Rodrigo Maia, DEM, é o novo presidente da Câmara dos Deputados. Eu passo aqui uma edição para o Platini e peço que ele passe ali também para o Márcio Pino. E uma edição aqui para o doutor Eduardo Elias. Obrigado. Temos também a Gazeta de São Paulo, jornal do mesmo grupo do Diário do Litoral, que tem como manchete hoje: mortes por dengue caem 85% no primeiro semestre. Caem 85% no primeiro semestre. Uma edição para o Platini e outra para o Márcio Pino. Além de uma edição também para o doutor Eduardo Elias. Então vamos começar aqui cumprimentando aqui o Platini. Platini, tudo bom? Geraldo, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde aí aos telespectadores, obrigado aí pelo convite. Muito bem. Márcio Pino lá na ponta, tudo bem, Márcio? Tudo bem, Geraldo. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, todos da mesa, doutor Adelias, nossa amiga também, e é o parceiro aqui de luta aqui, o Platini aqui, que está nessa batalha agora, vindo aí de uma luta aí para defender os trabalhadores aí. E uma boa tarde a todos os telespectadores aí. Tá certo. Aqui na bancada aí, dois grandes sindicalistas da região e além do doutor Eduardo Elias. Tudo bom, Eduardo Elias? Graças a Deus, Prazer bem. em revê-lo novamente. O prazer é todo meu, o privilégio de estar aqui, junto com o Márcio, o Carlos Roberto, com a Camila. É um prazer enorme estar com os telespectadores do programa. Muito bem. E lá na ponta, a nossa noticiarista, a Camila Aloy. Camila, tudo bem? Tudo bem, Heraldo. Boa tarde para você. Cumprimento os convidados do programa de hoje e também desejo uma boa tarde a você que está em casa acompanhando aqui o Painel Regional. Como você já sabe, você também tem espaço aqui para debater, opinar, perguntar os assuntos que são discutidos durante o programa. Basta acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Painel Regional TV, ou então pelos nossos telefones que estão sempre abertos durante o programa, 3223-1120 e 3223-7676. Você já sabe que a sua participação é sempre muito importante aqui em nosso programa. Muito bem. Ontem aqui nós falávamos da eleição da mesa presidente da mesa diretora da Câmara dos Deputados e não deu nem o candidato que era apoiado pelo Cunha, né, o chamado Centrão, o Rogério Rosso,
nem aquele outro candidato que se apresentou que provocou um racha no PMDB. Na verdade, venceu Rodrigo Maia e também sepultou-se aquela tentativa, né? Na verdade, foi tudo uma grande estratégia de marketing do nosso deputado Beto Mansur. Ele conseguiu o que queria, ficou na mídia esse tempo todo e agora a Câmara dos Deputados, para o mandato tampão, vai ser presidida pelo Rodrigo Maia. Será que muda alguma coisa, Platini? Eu creio que sim. Eu acho que a Câmara tem algo a mostrar à sociedade, né, que está tentando mudar aí o cenário político no qual nos encontramos, né? E eu penso que é uma mudança para melhor. Tá certo. Márcio, muda alguma coisa? Pelo menos a Cunha perdeu força, né? Não conseguiu eleger o seu candidato e hoje acaba também de ser rejeitada aquele pedido de suspensão da sessão de cassação. Todas as mudanças nos traz uma nova esperança, né? Vamos aguardar, né? É isso que a gente espera que realmente o Congresso volte a funcionar, aquelas pautas que hoje, que eu vejo que para os trabalhadores causam de causar medo. Então, devemos estar aí, nós sindicalistas principalmente, né, estar acompanhando e mobilizando o pessoal, porque senão quem vai pagar a conta desses rombos aí vai ser o trabalhador. Tá certo. Professor Eduardo Elias, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, talvez volte à rotina, ou pelo menos entre no eixo, porque desde a cassação do Eduardo Cunha e a ascensão do Valdir Maranhão, que se viu foi uma verdadeira lambança lá. O primeiro ato do Maranhão, na verdade, foi tentar anular o processo de impeachment. E desde então foi uma briga doida lá para afastar o cidadão, que tentou aí. Me parece que depois de uma noite de um bom uísque e algumas promessas, ele tomou aquela medida e 24 horas depois acabou revogando o que ele havia revogado. Heraldo, sabe o que mais me surpreende, me deixa perplexo, é o fato de que um Congresso jamais poderia ter deixado de funcionar, como bem lembrou o Márcio, né? E pobre país que tem um Congresso que vê a ascensão de um Valdir Maranhão, sem representatividade, sem estrutura intelectual, sem estrutura regimental para conduzir o Congresso, né? E pobre país de um Congresso que vê candidaturas em profusão, e dentro dessa profusão, pessoas que não têm sequer representatividade nos seus próprios currais eleitorais, que foram alçar mandatos através de coeficiente e coligações que foram puxados pelos aqueles puxadores de votos, né? Então a gente vê essa ascensão de candidaturas inexpressivas, oportunistas, né? Mas ao menos, por representatividade o Rodrigo Maia tem como coeficiente. Intelectualmente também. Pode-se dizer qualquer coisa do pai dele, mas ele não é o pai dele. Ele não responde espermaticamente pelo pai. O pai... E ele tem mas o pai é de uma cultura jurídica, uma cultura sociológica, política muito grande, e o Rodrigo puxou. Ele tem esse mérito também. Parece-me que dentre aqueles inexpressivos e aqueles que tinham alguma expressão das candidaturas, o Rodrigo Maia foi ainda que tenha sido por um acaso, foi um vento bom para nós brasileiros, de alguém jovem, assim, higienizado politicamente. Ele me parece muito independente dos compromissos que se tem politicamente, né? Inclusive com relação ao governo interino. Então, eu acho que estamos recebendo bons ventos com a candidatura do Rodrigo Maia. Oxalá seja verdade isso. Muito bem, então essa eleição terminou na madrugada de hoje e o que a gente espera, na verdade, é que realmente a Câmara dos Deputados, assim, são inúmeros projetos que estão para ser votados, para ser discutidos. O primeiro deles é, na verdade, resolver essa questão do Cunha, né? Eu acho que o país não aguenta mais essa situação, é preciso realmente limpar a pauta e tentar seguir a vida. Mas vamos puxar um pouco a discussão para cá. O Carlos Alberto Platini, que preside o Sindicato dos Urbanitários, ele já está com uma greve, né? A categoria, na verdade, está com a greve na CPFL. É isso, Platini? Positivo. Nós estamos aí em andamento numa greve que
iniciou-se aí às 0 horas, né, deste dia, por conta de alguns impasses aí, a qual a CPFL não quis acertar na mesa de negociação. Portanto, nós tivemos que fazer esse movimento para ver se a gente desencadeia aí novas negociações com a CPFL. A gente sabe que as concessionárias de energia elétrica, elas atuam em determinadas regiões aqui da Baixada. A CPFL, por exemplo, ela atua atende a que cidade, a que tipo de consumidor, de que cidades? Nós estamos aqui na Praia Grande, São Vicente, Cubatão, uma parte de Guarujá, que é Vicente Carvalho, né? Mas, assim, a CPFL, ela não tem só, né, a Baixada Santista, é um grupo a qual representa a grande parte do estado de São Paulo, né? Então, a empresa, aqui o nosso grupo é Piratininga, né, mas é uma empresa de um grupo forte, onde ela já tem alguns investimentos no Sul, né? Acabou de comprar uma empresa lá no Sul e portanto, é um grupo bastante conceituado aí nessa linha aí das energias. Né, mas essa paralisação, Platini, o usuário corre o risco de ficar sem energia elétrica ou não? Não, a princípio nós temos a responsabilidade, o sindicato, né, de estar não deixando com que o consumidor seja penalizado. E, portanto, o consumidor que nos assiste pode ficar tranquilo que qualquer problema, nós estamos lá com uma equipe de plantão, né, para qualquer tipo de problema, para que a gente possa deixar atendido aí qualquer eventualidade que aconteça. Aí. Tá, então, mas a paralisação consiste no que então? Vocês não fazem, sei lá, talvez um trabalho de expansão de rede, instalação de novos postos, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Aquilo que não interfere diretamente na distribuição, né, a gente cessa os trabalhos, né? Aquilo que não afeta a falta de energia, né? Então, nós temos uma estrutura já montada para que isso não venha a acontecer. Por isso, as outras atividades a gente paralisa, né? Para que a gente tenha o êxito aí da nossa greve. E vocês estão reivindicando exatamente o que e está esbarrando essa discussão, esse avanço dessa negociação em que parte? Na realidade, assim, esse processo ele começou, né, porque a gente tem a PLR, a qual tem algumas metas que a gente cumpre e a gente precisa mudar o conceito da nossa PLR. E a empresa ela não está querendo discutir isso aí. Então, esse é um dos pontos na nossa PLR, a discussão das nossas metas, a rediscussão, no caso, das nossas metas. Também temos o percentual a qual nós discordamos, né, que nós temos lá pelo Diese, que é 9,44. Ela quer somente dar o reajuste a partir do mês de julho, né, e o nosso database é mês de junho, além de uma produtividade que a gente entende que o trabalhador tem direito por conta de que a empresa, mesmo com a crise de 2015, mesmo com a redução de consumo, ela teve 7%, né, no seu lucro líquido de aumento entre 2015 e 2014 e 2015. Então, é isso que a gente reivindica, né, além de outros detalhes, lá é VA e VR, né, que é a cesta básica e vale de refeição, a gente chama de VA e VR, né, que a gente também tem uma defasagem lá com relação às outras empresas. Tá, mas o índice aí, os 9,44, ela aceita, não? Não, ela está com o índice de 9,32, né, que é o IPCA. E a gente está querendo o Diese, né? Bom, essas empresas tiveram aumentos substanciais aí nos últimos dias. Exatamente. A energia elétrica, o telespectador sabe, pagou uma conta e agora que está reduzindo um pouquinho, mas pagou bastante, né? Bastante. Teve bastante aumento aí nesse último ano de 2015. O consumidor foi bastante penalizado, né? Por conta da falta de investimento, a gente acabou pagando essa conta aí. Muito bem. A gente está recebendo aqui o Carlos Alberto Platini, que é o representante do sindicato, mas a CPL fica inteiramente à disposição. Os canais aqui do painel regional estão abertos. Caso queiram se manifestar, estamos receptivos a qualquer informação que porventura queiram contradizer o que o representante aqui dos trabalhadores diz. E
São mais ou menos quantos trabalhadores na CPFL, Platini? Aqui na Baixada Santista nós somos em 1.070 trabalhadores. Na paralisação atingiu um grande número deles. Exatamente. Nós temos, a empresa tem uma liminar conseguida pela Justiça, a qual a gente está aí com 70% dos trabalhadores atuando. Muito bem. Na lide sindical, a luta não para, não é, Márcio? Vocês também estão aí reivindicando. Eu lembro que uma das primeiras vezes que esteve aqui, você comentou que a briga hoje da Polícia Civil, briga no bom sentido, não é nem por aumento de salário, mas sim por condições de trabalho. Continua sendo essa, Márcio? Mais do que nunca, mas a gente o salário é importante, mas a gente... Sim, naquele momento ali, não, né? E até agora, nós estamos 2 anos e meio sem nenhum reajuste, sem nenhum aumento, pelo contrário, a defasagem cada vez ela aumenta. E é o descaso, é o tratamento que é nos dado. Aqueles que doam as vidas, pronto, se submetem a pôr em risco em favor da sociedade, o governo ele trata dessa forma. Então, em razão disso daí, a gente, além da parte salarial, que a gente vem brigando, inclusive a gente não vai acabar não tendo outra solução se não caminhar para um movimento paridista, a gente ainda está também recorrendo às instituições, o Ministério Público ele está atuante também nisso, que a gente vem fazendo denúncias com relação à falta de estrutura, à falta de funcionário e da escala abusiva de trabalho. Nós estamos fazendo essa denúncia, inclusive, com relação ao assédio moral que vem ocorrendo. E com base no princípio da eficiência, a gente está pedindo para que seja tomadas as devidas providências. Porque, assim como nós sabemos, não há como se fazer uma boa investigação se não há condições de trabalho e muito menos funcionários. Então, tem trabalhadores da nossa região que estão se submetendo a uma escala de 72 horas semanais. Sempre que eu falo, como eu estou dizendo aí, os problemas causados pela uma má gestão, acaba sendo o sacrifício, a conta vem para o trabalhador. Isso daí nós, policiais civis, estamos sofrendo disso daí. Inclusive, eu quero aproveitar o espaço e a oportunidade para falar aos colegas de trabalho que nós ingressamos realmente com uma denúncia em razão do assédio moral que vem ocorrendo contra os nossos trabalhadores, nossos policiais e a escala abusiva de trabalho. Em momento algum, nós colocamos em pauta qualquer regalia que qualquer um dos funcionários estejam sofrendo, tenha conquistado. Pelo contrário, nós estamos em defesa daqueles que estão sendo sacrificados. Isso daí a gente não abre mão de lutar por qualquer trabalhador que seja da abrangência do nosso sindicato. Esse assédio que você fala e por consequência também a escala, sacrificando mais o trabalhador, é em razão dessa defasagem de policiais, porque também há anos que não se faz concursos para reposição de policiais, para manutenção, não digo nem aumento, manutenção do efetivo. Só para esclarecer, o efetivo nosso hoje, ele não chega a 20 mil policiais, sendo que há 10, 20 anos atrás, a população era um número bem menor e o nosso efetivo era na faixa de 32 mil policiais. A demanda aumentou e o efetivo diminuiu. E vem se cobrando algo daquele trabalhador sem dar as mínimas condições. Condições não só de efetivo, mas da própria estrutura. O Ministério Público do Trabalho, que nós denunciamos as condições de trabalho, determinou que a fiscalização municipal fosse no Palácio da Polícia. Lá foram encontradas diversas irregularidades que nós já havíamos denunciado há tempos. E o Palácio ainda continua funcionando sem nenhuma providência do Estado. O Estado prefere estar reformando ciclovias e pondo em risco a saúde do trabalhador e da população que frequenta aquele setor. Nós convidamos também para o debate de hoje, para a participação, o delegado seccional que, por problemas de agenda, não estava disponível, mas infelizmente também não veio ninguém lá da Polícia Civil aqui da região, da Secretaria de Segurança Pública, mas o que
está sendo discutido aqui é o que está sendo levado para a população e, claro, sempre com a possibilidade de ter o contraponto da Secretaria de Segurança Pública ou das autoridades. Essas denúncias não são novas, né? Quem passa ali pelo centro da cidade, pela Avenida São Francisco, vê as condições do Palácio da Polícia. Há até algumas bandejas na lateral que já foram colocadas há mais de ano e se pensou que iria se iniciar a reforma. Mas, na verdade, aquilo foi para evitar que as pessoas fossem atingidas pela queda do reboco e coisas do tipo ali do prédio mesmo, grade, situação como essa. Não é isso mesmo, Márcio? É isso mesmo. Aquilo dali é uma forma de proteger que hoje até ela já está causando risco, porque as madeiras que lá estão, hoje em dia, elas já estão tão deterioradas que elas já correm o risco delas, para o que colocaram lá como uma proteção, possa até estar causando um risco para aqueles que lá circulam. Então... A gente vai continuar nesse tema, mas vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho, no retorno, a gente vai ouvir o doutor Eduardo Elias, que é um criminalista que atua nessa área policial e tem conhecimento também dos problemas enfrentados pela polícia. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional. Participações já, Camila? Sim, o Jurandir Pereira pergunta ao Platini: em que situação está a questão dos operadores de turno referente a horas trabalhadas a mais e por que levar tanto tempo para se receber, mesmo o juiz dando ganho de causa? E ele completa dizendo que ele foi funcionário da Sabesp. Aí, urbanitário... É verdade. Bom, companheiro, essa ação, na realidade, está na mão do juiz, porque a gente fez uma contestação, né? A empresa alegou que somente 7 trabalhadores estavam envolvidos nesse pleito que o sindicato fez. E a gente fez uma contestação dessa posição do juiz, mandando todos os trabalhadores que fazem o turno e que teriam direito a essa ação. E, portanto, o juiz ainda está para decidir, e, na realidade, eles têm muita razão, os trabalhadores, porque essa ação já está mais de 1 ano e meio na mão para ser resolvida na mão do juiz, e até agora a gente não tem posição com relação a esse pleito aí. Tá certo. Temos mais uma pergunta do Uriel Vilas Boas, e ele diz assim: nós criticamos os legislativos pela apresentação demorada de projetos, mas por que nós, advogados, não agilizamos para agilizar o judiciário? E uma outra pergunta é para o Platini, que ele diz assim: até onde há a possibilidade da pressão da opinião pública para ajudar a categoria nesta luta? Na realidade, os consumidores, com relação à nossa luta, os consumidores, eles passam, né, eu acho que por uma situação bastante difícil. Todo consumidor que usa a energia elétrica sabe, né, da condição que é imposta sem que a gente tenha condição de reclamar, começando pelo ICMS, né, que é um valor muito alto cobrado na conta de energia, né? Então, eu acho que essa pressão do consumidor seria ótima existindo na participação da questão do aumento de energia, né? Eu acho que procurando os vereadores, procurando os sindicatos, aqueles que têm proximidade, né, para que a gente possa fazer uma luta, né, para que o trabalhador, como o Márcio falou aqui, tenha a condição de prestar um bom serviço, né, que isso reflete muito nas nossas condições de trabalho, né, para que o trabalhador possa prestar um bom serviço, um serviço de qualidade, né, e a qual esse serviço tenha a cobrança feita para o consumidor de forma satisfatória e não tão explorada como está sendo feita, né? Porque foi privatizado e hoje está sem controle, está na mão de acionistas e acionista quer lucro, né? E a gente não tem intervenção com relação a isso. Muito bem. Doutor Eduardo Elias, está aí a situação da Polícia Civil, que foi a polícia de ponta no estado de São Paulo e hoje passa por essa situação a ponto de ter uma defasagem muito grande no seu efetivo e também condições de trabalho, prédios aí necessitando de reforma, setor
sanitário da prefeitura fazendo inspeção imprópria do Estado e atestando más condições de conservação e tornando até impróprio para o trabalho. Quer dizer, tudo isso depõe contra o governo, que deveria prestar um trabalho de excelência, né? Um serviço de excelência. Heraldo, sabe o que me causa espécie? Eu gostaria de principiar a minha manifestação externando a minha solidariedade, tanto ao Márcio como ao Carlos Roberto e às instituições que representam. Para dizer o quê? Eu acho que todos os modelos, de todas as áreas que vocês possam imaginar, no meu entender, no Brasil estão assim anacrônicas. Eu acho que os movimentos de greve, como o paredista, ou desses tipos de postulações de vocês, estão anacrônicos. Porque o nosso país está anacrônico, a nossa legislação está anacrônica. E isso dificulta e torna o trabalho de vocês, ao meu sentir, cada vez mais estoico, cada vez mais heróico por parte de vocês. Eu cito, por exemplo, aqui saíram as notícias extraídas hoje do noticiário na Unicamp. Há um confronto entre alunos contra professores. No movimento Ocupe, alunos contra alunos, professores contra alunos. Na verdade, isso representa o meu ponto de vista de que os nossos movimentos estão ficando superados. Isso me causa um temor horrível, porque estejamos talvez ganhando mais antipatia das pessoas que deveriam nos apoiar do que apoio, né? E isso me preocupa, né? Me preocupa, por exemplo, quando o Márcio fala do Palácio da Polícia. Olha o nome, hein? Palácio da Polícia. Na frente, atrás era a antiga cadeia pública, né? Então, o cosmopolitismo da nossa área ganha uma dimensão tamanha e nós não acompanhamos. Como é que a gente pode postular condições satisfatórias para os membros da Polícia Judiciária, como são os da Polícia Civil, e a gente passa pela Avenida São Francisco, ou por detrás dela, e vê a situação do Palácio da Polícia? Como é que nós podemos esperar expertise, especializações, avanços da instituição, se a parte que gere tanto administrativo como financeiramente não satisfaz aos servidores? Na verdade, a grande instituição começa pelo estado de excelência dos seus servidores e das instituições onde eles estão. Conhecer o Palácio da Polícia e a cadeia pública, como eu conheço como advogado, como o Heraldo conhece como repórter, e ver a situação que está, chega a ser até frustrante. A ponto que em Santos acontecem algumas coisas que me causam perplexidade. Por exemplo, onde hoje é o Museu Pelé, que era Hotel Imperial, hotel alguma coisa assim, há anos se dizia, aquilo vai cair, aquilo vai cair, aquilo vai cair. Caiu. Quando caiu, o que fizeram? Tombaram aquilo lá, tombaram o que já estava tombado, colocaram um ferro e está tombado. Isso aqui o Dom Pedro teve aqui, pegou não sei o quê, a Marquesa não sei da onde, vamos tombar isso aqui. Tombaram o que tinha tombado e tinha sido anunciado. Meu Deus do céu, Palácio da Polícia. Há muito tempo já devia estar tombado e há muito tempo já devia estar recebendo verbas para investir nos servidores que lá estão, porque lá nós temos um plantão de polícia, temos diversas delegacias anti-sequestro, diversas, e não há condições. Não é? No caso da instituição do Carlos Roberto, nós passamos por um processo em que pagamos muito dinheiro pelas contas de luz. O que isso reverteu para as estruturas? Nós ainda estamos discutindo reposições salariais. O Márcio vem aqui e diz assim, 2 anos e meio. 2 anos e meio, como se a nossa inflação fosse a inflação sueca, dinamarquesa, 0%, como se o nosso primeiro-ministro fosse o David Cameron. Sabe, eu pergunto, o que está acontecendo nesse país? Para responder à minha própria indagação, eu acho que nós temos que modificar essas nossas intervenções sindicais, da dimensão que vocês estão enfrentando, sabe? Contando com uma informação mais massiva para a população, para ficar do lado de vocês. Porque a população precisa ficar de vocês, porque não são movimentos irresponsáveis. Nós temos alguns movimentos paredistas que são irresponsáveis, são oportunísticos. E esses eu condeno. Mas o de vocês eu conheço bem, conheço mais o do Márcio, Carlos Roberto, porque nós temos essa intimidade, essa amizade, etc. E sei da magnitude da intervenção de vocês, né?
Mas acho que nós temos que procurar, e essa é uma oportunidade, a oportunidade que o Heraldo e o programa, o painel regional está dando para a gente, de informar a população, né, de informar o que vocês estão passando, o que nós estamos passando, e o que isso pode representar para nós, cidadãos, sofrer as consequências que vocês estão sofrendo. Isso é muito importante a gente discutir. Muito bem. Márcio, até recentemente tivemos um problema grave também lá no prédio do IML, né? O Estado anunciou algumas intervenções lá e não sei se efetivamente foram feitas. Tínhamos problemas até mesmo lá nas câmeras, né? Nas câmeras onde ficam lá os cadáveres para exame, essa coisa toda. Foi solucionado? O pessoal já está trabalhando em situação melhor ou só um paliativo? Como tudo no Estado, tudo de forma paliativa, né? Inclusive, a gente também ajuizou uma ação pedindo interdição das instalações do IML, porque é um absurdo, né? É um absurdo não ter estrutura e condições de atender a população dignamente e nem de se trabalhar ali naquele local. E vem um problema mais ainda, mais adiante vem um outro problema. Vai se inaugurar o IML de Praia Grande, cujas instalações, essas sim eu digo que são instalações adequadas, mas sem funcionários. Vai fazer o quê? Os funcionários que trabalham em Santos vão ser removidos para lá ou vai se dividir? Se tiver 3 funcionários, vai 1,5 para cada? Vamos ter que cortar alguém? Pronto, as condições são essas. Tem um concurso que já há 2 anos e não se contratam. Botaram 25%. Pô, tinha que perguntar pro crime também. Pronto, só aumenta 25%, que só vamos aumentar 25% nosso efetivo, porque não tem dinheiro. Pronto, isso é que tem que pegar, tem que dar prioridade. Prioridade para o Estado é segurança, saúde, educação e também, no caso, transportes, luz, energia. E o que o Estado tem que ter uma certa prioridade, o Estado acaba deixando para segundo plano. Você me permite uma intervenção? Você falou do efetivo de 32 mil, que hoje cai para 20. E a gente não pode esquecer que o Estado ainda prematurizou as aposentadorias das pessoas. E hoje o que a gente mais ouve, isso eu tenho ouvido de amigos que ainda estão na polícia. Doutor, não vejo a hora de sair. Então veja o que nós estamos perdendo. Não vejo a hora de sair. São pessoas que têm 20, 25 anos de experiência. De uma experiência que nós não podemos prescindir. Então a gente cai de 32 para 20 mil, essas vagas não são renovadas com os concursos e, como você bem disse, o crime não está pedindo licença para acompanhar a nossa demanda. Muito pelo contrário, eles estão aumentando, se aproveitando dessa subdemanda que nós estamos sofrendo institucionalmente. Isso aí é muito próximo do caos, é muito próximo do apocalipse. Mas o pessoal da Polícia Científica também é representado pelo teu sindicato ou não? Também, nós representamos. E também temos problemas na área da investigação científica, né? Temos. Falta de equipamentos, más condições de trabalho também. O exemplo está aí. Você pega, por exemplo, aconteceu aquele acidente, fatídico acidente que acabaram ceifando a vida de jovens, o futuro que estava ali, acabou o pessoal, as nossas unidades de polícia científica não tinham condições de atender todos que ali estavam. E aí o que acontece? O outro fato também, o acidente que envolveu o pré-candidato, a presidente, Eduardo Campos, teve que ir para São Paulo. Por que foi para São Paulo? Porque aqui não tem condições de atender, não tem as mínimas condições. Hoje em dia, nós temos como exemplo os países de primeiro mundo, onde os índices de esclarecimento são altos. Por quê? Porque a polícia científica deles lá, a perícia, é uma coisa avançada. 80% dos crimes acabam sendo esclarecidos em razão das perícias realizadas. Os nossos aqui, o pessoal não tem efetivo, não tem equipamento. Hoje em dia a gente falam tanto na dignidade da pessoa humana. Numa portaria de prédio você tem uma identificação digital. Nas nossas delegacias nós temos que estar lá com a tinteira.
é uma coisa, um absurdo. É 2016, nós não estamos em 1900. São 24 anos do mesmo governo, não dá para se jogar a culpa no governo anterior. Temos que mudar, acreditamos que talvez a gente acaba falando isso, pronto, e pôr a público, para que isso daí acabe sendo visto, a pressão popular acabe pegando e fazendo com que o governo olhe com outros olhos, acabe vendo a segurança como uma prioridade. O que os jornais dizem, as estatísticas dizem, se contrapondo com o que os governantes falam, parece que nós estamos vivendo em países completamente distintos. Parece que eles falam de um país, nós estamos falando de outro. Mas essa situação, por exemplo, do IML, doutor Eduardo Elias, e da Polícia degradante. Científica, na medida que você não tem um estudo científico, um laudo de qualidade, na verdade você favorece o crime. Com certeza, com certeza. Um estímulo à impunidade. É inaceitável que você fala em... Hoje, quando você comenta, faz um comentário nas nossas rodas de amigos, assim, o serviço de inteligência na polícia, a estrutura é tão precária que fica restrito o quê? Grampo. Hoje, a pesquisa científica da polícia está restrita a quê? Grampo. A Lava Jato está restrito a quê? Grampo. Então, fica fácil você ser inteligente. Aí você devassa a intimidade de uma pessoa, porque ela ligou para aquela pessoa que está sendo investigada, devassa a privacidade de uma pessoa que sequer tem relação com os problemas da Lava Jato, porque você quer pegar aquela pessoa, aí você tem devassado a privacidade da tua mulher, da tua filha, da tua mãe, dos teus amigos, etc. Por quê? Porque o serviço de inteligência ficou restrito a grampo. Por quê? Porque o Estado não dá condições outras para desenvolver a inteligência da Polícia Civil. E olha, pessoas competentes, eu digo isso como advogado, eu não gostaria nem que o Márcio dissesse, eu vou dizer, tem pessoas extremamente capacitadas que às vezes compram softwares em outro país para utilizar em favorecimento da polícia. Estou errado, Márcio? Não, que isso aconteça? Não, isso. E agora tem delação premiada também, né? Inteligência. Que é tão premiada que estão querendo mudar, né? Deu tão certo que estão querendo mudar. Sem contar que ela já mudou 2 vezes e ninguém comenta isso. Quer dizer, vai adaptando as conveniências de alguém. Esse alguém a gente não sabe o que é. Ou até sabe e deixa para lá. Muito bem, com grampos e com prêmios na delação, a gente vai fazer mais um intervalo e já retornamos já. Muito bem, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do Painel Regional. Platini, você falou aí da paralisação, né, do pleito aí dos trabalhadores da CPFL. Mas, na verdade, o sindicato, os urbanitários, representam outros trabalhadores. Você pode explicar para o telespectador quais categorias que vocês representam? Certo, nós representamos 7 empresas aí entre energia, saneamento e meio ambiente, né? E tivemos alguns pleitos aí que já foram ultrapassados, por exemplo, da CETESB, da Sabesp, da Sendro, que é uma cooperativa de Itariri, e também da Sembra, que é o pessoal de água e esgoto ali do CAIS, né? Então a gente já ultrapassou esses movimentos, a qual a gente não teve o problema que a gente está tendo na CPFL, né? A CETESB, quase que nem, né, os companheiros aqui da polícia, da mesma forma, eles têm várias dificuldades de logística, de investimento, e a gente sabe que a CETESB também é um órgão muito importante para toda a sociedade, né? Tem um nome muito importante para nós aqui por várias questões que a gente já teve que utilizar, né, a CETESB para testar se o ar está bom, se a praia está boa, se, né, o estuário está limpo. Né? Então, assim, e o governo também vem pregando aí uma forma de desestruturação, né, desse setor que nos preocupa. Mas, e o investimento na CETESB também está sendo sucateado. E nós tivemos aí também que parcelar a reposição salarial desses trabalhadores por conta da falta desse investimento, porque tem a questão da responsabilidade fiscal que os caras pregam lá, né? Nas empresas que são administradas pelo governo, né? E também aqui impacta nessa questão do salário dos policiais, que eles costumam dizer que a secretaria já está lá no teto lá para gastos de salário e tá. Mas a gente sabe que no meio disso tudo tem muitas pessoas que não estão lá na frente de trabalho, mas estão recebendo
e recebendo muito alto, né? Na CETESB nós temos lá vários adjutos, pessoas que não são do quadro efetivo, mas que estão lá ganhando seus salários e salários pomposos. Com relação à Sabesp, a gente teve a satisfação de não ter tanto problema e conseguimos lá o mínimo possível, né, de avanços salariais e de benefícios, né, e, portanto, e as outras empresas que são menores, nós tivemos menos problemas ainda, né, foi muito mais fácil de resolver do que essas empresas maiores aí, e a CPFL ainda maior ainda, porque, né, tem um investimento muito alto, a energia, né, é muito cara e a gente sabe que eles tiveram muito lucro, né, e, portanto, eu acho que a sociedade às vezes acaba sangrando, né, por conta dessa política nefasta que é os investidores aí, né, que vêm só arrancar dinheiro do nosso país e a gente fica sofrendo aqui, né, com salários baixos, com infraestruturas defasadas e por aí vai, né? Ele tira pelo investimento aqui, como o Márcio falou, da polícia aí, que não tem nem a logística para fazer aí os seus trabalhos aí. Muito bem. O Márcio, numa das últimas vindas aqui do governador à região, e estávamos discutindo muito esses problemas de assaltos aqui no sistema Anchieta Imigrantes. E o governador anunciou um reforço num contingente da Polícia Militar. Para a Polícia Civil, há alguma promessa nesse sentido ou não? A gente está no aguardo, né? Foi deslocado para Cubatão, parece que teve um aumento, mas insignificativo em razão da falta tamanha que é. Alguns policiais acabaram sendo designados para trabalhar em Cubatão, que eu estou sabendo, mas aquém daquilo do necessário, né? E a gente estava também batendo a forma que combatida lá os roubos, né? Botando a Polícia Civil, ao invés de botar para investigar, botando para fazer a parte ostensiva. Isso é para a Polícia Militar. A Polícia Civil tem que estar focada na investigação. Aliás, tivemos uma equipe, salvo engano, do DEIC, né, que teve problemas ali numa daquelas favelas ali na região. Né? Isso, foi uma equipe que foi... O doutor Dado Elias está rindo aqui. Foi uma equipe foi recebida, e aí para a gente ver como é que a gente pode acreditar numa estatística, né? Esse boletim de ocorrência onde a pessoa foi mencionado que atiraram em direção dos policiais, foi um disparo de arma de fogo. No meu ver, aí eu passo a palavra para o doutor Eduardo Elias, que é mestre nisso daí, pronto, no meu modo de ver, é uma tentativa de homicídio. Mas nas estatísticas estamos aí nos deparando com um disparo de arma de fogo. Então, é isso que a gente passa, a gente sente muito, porque o que acontece? A população, isso daqui acaba refletindo no turismo, no crescimento da região, porque isso daí passa, e a população, eu não vou para Praia Grande porque eu vou ter que passar pela Anchieta Imigrantes, eu não vou para Santos porque eu vou ter que passar, eu não vou para Guarujá, então você acaba pegando e inibindo o crescimento da região, do comércio. Você acaba pegando e tendo o quê? As pessoas acabam, por exemplo, perdendo porque deixam de frequentar uma região tão bonita, em razão do quê? Da insegurança. Isso daí pega. E é isso que eu tenho a falar. Então, tem que se investir em segurança. Segurança, ele reflete em empregos. Se você tem uma cidade segura, você gera emprego, ou seja, tem qualidade de vida, você acaba passando para a cidade o crescimento, de uma forma indireta. Não fosse apenas esse problema, de nada adianta reforçar a Polícia Militar, porque a Polícia Militar, tendo ocorrência, tem que desaguar na Polícia Civil. E a Polícia Civil, como você bem lembrou, é a Polícia Judiciária. E sem gente, sem meios, sem condições de trabalho, nós vamos ter uma investigação pífia ou beirando zero e fomentando o quê? Criminalidade e aumento. Né? É uma das coisas que, olha, tem certas coisas que a gente tem que dar risada. Alguém poderia me explicar, por exemplo, quem foi o iluminado, da onde partiu, de que secretaria partiu aqueles muros na Imigrantes? É para dar uma visão mais panorâmica para o assaltante? Será que é isso? Porque não se explica aquilo.
Segundo, no primeiro assalto que jogaram a pedra, que mataram aquele infeliz daquele rapaz, descobriram que uma das pedras veio justamente da construção daqueles muros. Aí agora chegaram à conclusão de que aqueles muros ainda são insuficientes em termos de altura, então vão aumentar mais. Quer dizer, é esse tipo de engenharia, de pensamento de Secretaria de Estado que nós temos. Por exemplo, onde vai para a sequência da imigrantes que vai para o Praia Grande, chega um momento que a gente fica emparedado entre o viaduto e algumas favelas. Aí se diz assim, não, tem certos lugares que a polícia não entra. Como assim? Como assim tem certos lugares que a polícia não entra? Como assim? Agora então, tem blindado agora. Agora tem o caveirão, né? Tem o blindadão, mas e aí? Sabe? Um caveirão. E faz um estardalhaço. Olha, chegou o camarão, fica em exposição, né? Como se a exposição fosse também conter a criminalidade, né? Então tem certas coisas que não se explicam. E o que me causa assim, um pouco de frustração, para não dizer pavor, é a nossa resignação. A gente não pode deixar só na mão do sindicato reclamar. A gente não pode só deixar na mão dos habilitados tratar desse problema que diz respeito a todos nós. Da mesma maneira que nós fomos às ruas, foi tão legal a gente ver que a gente estava reagindo para pedir impeachment ou contra o impeachment, a favor de impeachment. Eu acho que a população brasileira, mais do que nunca, tem que voltar às ruas para postular muitas outras coisas que não sejam aquelas que a televisão quer que seja conduzida por manifestação popular. Eu acho que nós temos que ir às ruas para expressar a nossa insatisfação, a nossa frustração, nosso pavor. Hoje as pessoas vivem num pavor, um pavor financeiro, um pavor político, um pavor de integridade. Mais do que nunca nós estamos nos escondendo nas nossas patologias de depressão, nas nossas patologias financeiras e com medo de viver. A verdade é essa, nós estamos começando a ficar com medo de viver. Essa que é a verdade. Doutor Eduardo Elias, como é que o senhor vê a responsabilidade da concessionária Ecovias nessa questão da violência nas estradas? Ela diz que só cuida do tráfego. O problema de violência com a Secretaria de Segurança Pública, ela não se envolve com isso, porque não é contratual. É uma resposta salafrária, isso aí é uma indignação ouvir isso. Agora, quando se ouviu falar isso, quem assinou o contrato com ela tem que dizer assim, vem cá, companheiro, para receber, para passar asfalto, passo eu. O que é isso? Para multar e colocar câmeras, eles têm dinheiro? Para investir em outras coisas, não tem? Então, erra a concessionária, mas erra quem celebrou o contrato com ela, porque não cobra. Poder concedente. E nós, mais uma vez, com faz medo um de aditivo rodar, ali. Exatamente, faz um aditivo. Olha, ou respeita isso aqui, ou vaza. Vaza. Mais grave ainda é a Artesp, que é a agência reguladora, e diz, não, realmente não tem responsabilidade, problema. É brincadeira, isso aí é brincadeira, aí me lembra aquela música, sabe, chama o ladrão, porque não dá, né? As instituições, a falência da República, a falência do Estado, sabe? E eu repito, é a nossa inércia, a inércia da resignação, né? Olha, está muito difícil, nós temos que aprender a retomar a voz e irmos às ruas para apoiar movimentos como esse, responsáveis, que vêm aqui e se explicam perante os telespectadores, né? Que remetem perguntas à Camila. Eu acho que isso tudo tem que ser valorizado. Não é puxação de saco, se você sentir assim, quero me desculpar, mas é programas como esse, como o Painel Regional, que a sociedade precisa estar mais atenta, dar mais ibope e ouvir, porque a gente está informando, de alguma forma nós estamos informando coisas que pessoas talvez nem passem pela cabeça delas. E isso é importante. Mas, senhor, 2 anos e meio sem reajuste salarial. Qual é o índice represado hoje e qual é o movimento que se faz, não só do sindicato aqui da Baixada, mas eu acredito que outras entidades representativas dos policiais civis também devam estar se mobilizando? A gente pleiteou, inclusive encaminhamos isso daí, dos últimos 2 anos, de 18%. Pedimos isso daí, até agora não veio resposta. Aí depois acabam jogando a categoria contra a população, dizendo que a categoria não é responsável, porque é uma... Se o Estado, que é o ente que tem essa responsabilidade, ele não trata, ele trata com descaso, poxa, a categoria que ela vive daquilo, aquilo é um trabalhador que paga suas contas, que ele não dá calote, que
porque ele paga seus impostos e ele, pronto, sofre com todas essas mazelas, porque o plano de saúde, não adianta eu falar que o governador do estado, pronto, não deu reajuste. Ele vai cobrar lá os 13,5 lá que a ANS deu como reajuste. O IPTU vai com o reajuste. E pronto, e como é que ficamos nós? Muitos ali moram de aluguéis, hoje em dia vivem de bico. Chegou o ponto do sindicato estar fornecendo cesta básica para um policial civil. Isso daí me deixa triste, me deixa triste. E eu gostaria só de deixar aqui, aproveitar a oportunidade, foge um pouco do assunto, mas hoje em dia o trabalhador, ele é o custo do Brasil. Ele foi rotulado como se tudo que está acontecendo é o trabalhador, é a previdência. Vamos mudar de foco? Vamos colocar a reforma tributária como prioritário? Porque a reforma tributária, o que acontece? Uma pessoa ganha 3 milhões, ela forma uma fundação, uma instituição, ela está isenta de impostos. Ela tem um hipermercado, ela cria um posto, ela está beneficiada pela elisão fiscal. Então vamos mudar o foco, porque isso daqui atinge pessoas que talvez sejam, por exemplo, os financiadores de campanha. E nós, trabalhadores, não temos esse poder. Então vamos mudar o foco, aproveitar a mudança da Câmara, do nosso novo aí presidente da Câmara, do presidente em exercício, que eu não sei se vai ficar ou se não vai, mas independente de quem fique, a gente quer resultado e quer solução para um país, a gente quer mudança. Então vamos botar em foco, de vez da Previdência primeiro, vamos botar a tributária, por que não? E aí chega um gaiato prefeito lá do Rio de Janeiro e fala assim, nós vamos perder um momento histórico com as Olimpíadas. Depois de tudo que gastou, depois de tudo que ele inaugurou, o cretino vai dar uma peixeirada dessa na gente, dizendo, não, vamos perder uma oportunidade histórica com a Olimpíada. Depois de todos esses anos de obras, o que era previsto de 68 bilhões foi para 103 bilhões. Que oportunidade nós vamos perder? Ele que perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, mais uma vez, né? O Márcio lembrou bem, lembrando que o trabalhador sempre foi colocado como o custo do Brasil. A gente tem um exemplo vivo aqui na nossa cidade, que é a categoria dos estivadores. Na primeira alteração da lei dos portos, já era um anúncio, um prenúncio de que era uma categoria que estava em vias de extinção. Tivemos uma reforma, uma nova lei em agora 2012, que selou de vez, eu acho que praticamente é a extinção da categoria. E os estivadores estão com uma greve marcada também agora para este sábado e domingo. Por quê? Porque, na verdade, os trabalhadores já não são tão requisitados. Hoje chega ao ponto de 66% da categoria estar vinculada diretamente aos terminais e esses terminais privados que ainda não disseram a que vieram. Principalmente o da Hidroporte, que acabou com o manguezal. Platini falou aqui da Agência Ambiental, a CETESB, que cuida da preservação. E está lá um terminal, para quem quiser ver, destruiu o mangue. Está aí uma questão na justiça que vai se arrastar por uns 20, 30 anos. E onde está o Ministério Público? Exatamente. Por que ele silenciou? Às vezes o Ministério Público ele intervém em incidentes ambientais tão inexpressivos, e um desses, mangue. Né? Alguém precisa explicar o que representa para o meio ambiente, né? Pelo equilíbrio ecológico, o mangue. Eles pensam que só tem caranguejo lá para vender na imigrantes. É verdade. E com isso a gente vai encerrando aqui o painel regional de hoje. Eu agradeço aqui a presença do Platini, do Márcio Pino, também do Eduardo Elias, a Camila sempre com a gente, renovando aqui o convite aos convidados para que retornem em outras oportunidades. Agradeço a você e até amanhã.